Bom dia, gente, tudo bom? É, Hoje mais um vídeo, né? Esse é um dos vídeos que eu gosto mais de fazer porque a gente fala sobre os dividendos no final do mês que eu recebi, né? É, não tem muita surpresa assim, mas o valor total eu achei assim que foi bem legal, tá? Eu realmente não esperava. Vamos dar uma olhadinha. Que é desde o comecinho, né? Quanto que eu fui recebendo. E agora em maio eu recebi 1.043. Então, para mim, realmente é uma vitória, né? Eu esperava, né, chegar até nos 1.000, né? Mas eu não sabia que ia dar tanto assim. 1.043 para mim foi um valor assim substancial, tá? Mas a gente vai ver que teve alguns fundos pagando não recorrente. Isso aumenta temporariamente, né, os dividendos que eu recebo no total, né? Aqui está minha carteira, eu não vou comentar muito, porque é só no meio do mês que eu comento as movimentações, o que eu aumentei, o que eu saí, né? Lembrando que eu também não sou de ficar girando a carteira muito, tá? As posições primeiras, por exemplo, elas provavelmente estão aqui há muito tempo. Vamos lá. Dividendos comparativos, vamos lá. As surpresas, né, positivas, né? A gente tem o destaque aqui para o NDIV. NDIV é o ETF da Nubank pagador de dividendo, né, que tem várias ações lá. Deixa eu ver se tem aqui a composição. Então ela pagou realmente bem aqui agora em maio, né? Líquido eu recebo menos, tá? Líquido eu recebo menos porque ETF ele é tributado, né, em 15%. Aqui tem a composição da carteira. É, eu acho que não tem muita novidade aqui não. O relatório deles é bem legal, tá? Tá um pouquinho desatualizado, eu queria já o de maio. Mesmo assim, eu dei uma lida, tá bem atualizado. Então tem posições bem interessantes aqui. E como já é diversificado, eu acho que para mim, por enquanto, tá valendo a pena, né? Então foi uma grata surpresa. É claro que esses 200 e pouco chamam a atenção porque no mês passado ele pagou pouco, né? O líquido que eu recebi foi 30 centavos, né? E agora eu recebi R$ 1,05 o líquido, né? Então assim, é, chama a atenção por causa dessa disparidade de ações, essa dinâmica mesmo. Tem mês que você vai receber muito, tem mês que você vai receber menos, é bem normal. É diferente dos dividendos dos fundos de investimento imobiliário, que eles são mais lineares, né? Principalmente se você comparar com ações, né? Então chama a atenção, mas foi algo que deu uma engordada, né? Tanto é que no mês anterior eu recebi R$ 10 e agora eu recebi 37. Então realmente fez uma diferença aqui. Aí a gente tem o CACRI aqui que aumentou 10%. Eu até dei uma olhada aqui no IPCA. O IPCA dos últimos 2 meses aqui, ele foi um pouquinho mais elevado, então ajuda ele voltar a distribuir esse valor. Além de que os 2 últimos meses foi bem, hein? Mas essa é a dinâmica dele mesmo, né? Mas ele pagou 11 centavos. Beleza. Aí a gente tem o FI ali correndo por fora, mesma coisa. O IPCA um pouquinho mais elevado. Então ele conseguiu distribuir um pouquinho mais, tá? Aqui a gente tem o RSAT. RSAT foi realmente uma surpresa, porque no anterior ele tinha pagado 1,40, o que já foi um pouco elevado. E agora, nesse mês, ele conseguiu distribuir até um pouco mais, né? 1,70, né? Eu dei uma olhada, ele explica que, ainda bem que saiu aqui o relatório gerencial ontem, eu estou gravando aqui no dia 27, né? E aí a gente consegue ver aqui, devido aos ganhos não recorrentes provenientes das operações de Aliança Agrícola e Rede Monte Carlos, estimamos rendimentos mensais entre 1,65 e 1,75 por cota, com a variação sendo influenciada principalmente pelo componente IPCA do fundo. Então, até o final do semestre, eles estão achando que eles conseguem manter aqui no 1,70 e eu acho que faz todo sentido, porque quando você olha aqui, eles têm uma reserva acumulada de 2,70, né? Então, rapaz, realmente eles conseguiram um lucro, dá para ver aqui, tá vendo? Que eles conseguiram um lucro muito bom nessas operações. Lembrando que o deles é quase que um empréstimo, difícil de explicar porque já passa para o nome do fundo, né? Então eles têm aqui, eles explicam como que funciona, né? Eu já expliquei algumas vezes, né? Eles compram o imóvel, né? Que aí essa compra é como se fosse um empréstimo, né?
A pessoa paga a taxa aqui, que é o do IPCA, por exemplo, nesse caso aqui, IPCA mais 9. No final da operação, a pessoa, né, a pessoa que cedeu, né, que pegou o empréstimo, ele tem a opção de recompra pelo mesmo valor, praticamente pelo mesmo valor. Né? E isso faz com que, se a empresa não quiser, né, ok, fica com o fundo, né, esse imóvel, e eles vendem, e aí o ganho de capital é expressivo geralmente, tá? Eles colocam aqui o valor de mercado e a gente tem visto, né, em algumas vendas que eles efetuam, que geralmente é abaixo do valor de mercado, mas é impressionante como eles conseguem vender rápido, geralmente, né? Esses casos assim, onde vem para eles, e mesmo vendendo rápido, descola um pouco do valor de mercado, geralmente é um pouco abaixo, mas mesmo assim o ganho de capital costuma ser expressivo, tá? Dá para ver lá pelo gráfico, né? Então tem aqui eles explicando aqui as operações, é bem legal, para quem tiver interesse dar uma lida, tá? Porque você não vê muito fundos desse tipo, né? A RISE é meio que especialista neles. Eu não lembro se tem algum outro fundo que costuma usar tanto essa estrutura, tá? Lembrando que eles têm uma taxa de gestão um pouquinho mais cara, tá? Eles têm aqui 20% do IPCA mais 5, se o resultado der acima desse IPCA mais 5 ao ano, então 20% eles pegam, tá? Mas, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que tá de bom tamanho pelo que a gestão tem conseguido entregar, tá? Então eu estou muito satisfeito com o fundo. Lembrando sempre que não é nenhuma recomendação de compra, de venda, eu não tenho competência técnica ainda para fazer indicação, tá? Mas é só para você ver e acompanhar como que o investidor pessoa física, né? Simples assim. Eu não tenho também muito dinheiro, eu não coloco muita coisa, eu estou investindo deixa eu ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou investindo há 53 meses. Então, como eu falei, eu fui aos pouquinhos tal, e agora eu já estou conseguindo receber esse valor, né, que para mim é substancial. Aqui, só de curiosidade para quem tiver interesse, tem aqui os meus aportes, né, mensais, né? Então dá para ver que não é uma coisa muito descolada da realidade, tá? Graças a Deus são aportes assim que para mim, né, para minha realidade são relevantes, né? Mas para às vezes quem é investidor mesmo, né, acha isso aqui muito pouco, tá? Mas para mim são assim relevante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas é só para mostrar que é possível, sabe? Aos poucos, sem se afobar muito, é possível. Tem aqui o KNCA. O KNCA não tem muita novidade, é sempre a mesma coisa. Ele sobe um pouco, desce um pouco. Dá para ver aqui pelo gráfico que ele tem essa oscilação. Eles diminuíram bastante a reserva, né? Agora eles estão colocando a reserva de novo, montando a reserva. Espero que não dê nenhum problema em nenhuma operação, mas o Fiagro, você realmente corre esse risco, tá? Eu gosto, eu não sei se hoje em dia eu teria feito um movimento de zerar a posição no FGA, tá? Eu não sei mesmo. Às vezes eu teria deixado zerado a posição no KNCA e entrado no FGA. Mas em relação ao preço dos dois hoje, o PVP dos dois ele está praticamente igual, né? Então, como esse aqui tem uma reserva, né? Então, por enquanto, eu acho que compensa eu manter o KNSA, tá? Mas em termos de gestão, cara, eu não sei realmente, porque o FGA eu não vi eles terem muito problema, né? Enquanto aqui a gente já viu mais de uma vez que eles tiveram operações que deram um problema e ele teve que quase que zerar a reserva deles, tá? Ao longo do tempo isso é prejudicial, mesmo assim, tá? Eles estão entregando um resultado muito bom pro cotista, tá? Pelo menos na minha visão, ainda está adequado ao risco. Aí a gente tem aqui algumas coisas que não são muito relevantes, aumento aqui de 3%, aumento de 2%. Eu acho que vale só um destaque aqui para o BBFO, que aumentou 3% e já estava mais elevado do que historicamente ele está pagando.
E está começando a me chamar um pouco a atenção, tá? Porque ele ainda está num preço muito, muito agradável, né? Eu acho que ele está 68, acho que por aí. E ele pagou 94. Depois eu tenho que ler para ver se quais foram os movimentos que ele fez para entender um pouquinho melhor. Mas como foi 3%, para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que vou finalizar quase por aqui. Aí aqui, a gente teve aqui o MFI. É, o MFI não teve muita coisa não, ele já avisou, né, que ele vai pagar esses 91 centavos e ele é um fundo de desenvolvimento. Então, a maioria dos fundos de desenvolvimento eles estão passando por um certo desafio agora. No caso do MFI, é um pouco nebuloso, eu vou confessar que eu tenho um pouco de dificuldade para entender porque eles dão o panorama de 3 meses e lá para frente eu não faço ideia de quanto ele vai pagar. Tá? Então tem essa parte aí. Depende muito da estratégia da gestão. Tá? A gente fica meio de mãos atadas. Por todo o histórico da gestora, eu acho que eu espero, né, que eles não deixem de pagar, tá? É uma expectativa que eu tenho. Mas existe um risco ali de eles diminuírem, sim, o rendimento, tá? Então esse aqui é um fundo um pouco mais agressivo na minha carteira, tá? Por isso quando eu vou fazer análise, né, eu coloco ele como uma tese muito mais arriscada, tá? Por isso eu peço também um desconto mais elevado se eu for investir nele, né? Então como tá, eu estou vendo um desconto, né? Aí para mim eu acho que está fazendo sentido, tá? Além disso, cadê? E por último, a gente tem o juro 11 que pagou um pouquinho mais baixo. Tava chegando no VP. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo, porque tá quase na hora do meu trabalho aqui. O juro 11 ele tem a possibilidade de ficar sem distribuir, né? Se o valor ficar abaixo de 100, o valor patrimonial dele, tá? É uma dinâmica muito, muito conservadora, vamos dizer assim, porque nesse caso de regime competência, né, onde eles usam uma contabilidade mais assertiva, vamos dizer assim, nossa, tá perto, hein? Rapaz do céu, tá bem, bem perto. Então vamos ver, né, se ele vai continuar, porque se ficar abaixo, geralmente eles seguram o rendimento. Isso é difícil de explicar um pouquinho, tá? Mas existem vídeos, tem um vídeo bem recente no canal do Eric, Liberdade é logo ali, onde ele conversou com esqueci o nome dele, mas que é o rapaz lá da Esparta, né? É o senhor que é da Esparta lá, e ele explica assim melhor, tá? Do que eu conseguiria explicar nesse vídeo. Mas basicamente ele está de olho ali em realmente trazer valor para o cotista. Então ele está entregando meio que o que sobra, né? Então isso aí depende o investidor, né? De ele tá te pagando a amortização, que seria aí o principal, né? Da dívida, né, o principal do fundo. E aí, ao longo do tempo, se ele começasse a fazer isso, o fundo iria perdendo valor. E para o cotista isso não é bom. Então, dessa forma, fica um pouco mais claro a referência que a gente tem, que é o VP de R$ 100. Tá? E aí ele tenta linearizar um pouco as entregas. Né? É um fundo assim que eu acho muito bem gerido, extremamente diversificado. Sparta é Sparta, né? No caso de renda fixa, eles são, na minha opinião, excelentes, tá? Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E o resto eu acho que é sem novidade ainda. Eu ainda tenho um dinheirinho em caixa que eu acho que eu vou comprar um pouquinho mais de Tigar, que é um pouquinho mais arriscado. E eu acho que é isso. Acho que não tem muita novidade mais não, tá, gente? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Eu fiquei, como eu falei, muito contente de ter vindo os R$ 1.000, tá? Como eu falei, eu tenho algumas metas, né, em relação a esse ano, né? De até mudar um pouco minha carteira. Só que eu prefiro comentar essas movimentações e essa mudança de mentalidade no vídeo do meio do mês, tá? Então, se você gostou, pois
dá uma olhada no vídeo no meio do mês, que aí eu tento explicar um pouquinho como que tá o meu pensamento, o que, que eu tô pensando, tá? É, porque eu acho que é bem interessante para você entender qual é o racional por trás, tá bom? Eu fico por aqui. Bons aportes aí, bons investimentos, gente. Tchau!